Bom dia. Eu acho que é um jogo que o Flamengo tem que tentar, primeiro, manter sua forma de jogar. Se o Flamengo tentar jogar da maneira como o Botafogo jogou contra o PSG, a chance de dar errado é enorme. Vai fugir das suas características, vai ficar sem a bola por um tempo muito grande, vai ficar correndo atrás do adversário. Eu acho que é o contrário, tem que tentar ter um time que pressione alto, tente ficar com a bola, duele pela posse, que é a característica do time, para fazer também com que a equipe adversária seja obrigada a marcar, a correr, a brigar para recuperar a posse de bola, e aí tentar igualar o jogo na medida do possível. Eu tenho muitas dúvidas sobre como essas equipes europeias vão se comportar em termos da intensidade, por algumas razões. Uma delas é o fato de ser final de temporada. Acho muito pouco provável que consigam jogar no mesmo ritmo que atuam nos seus principais jogos ao longo do ano, né? Porque ontem o Guardiola se referiu mais de uma vez à temporada 2024 e 2025 como a última temporada, a temporada que passou. Interessante isso, quer dizer, ele fala como se ele estivesse aqui num torneio de pré-temporada, e o time dele se comporta como tal. E ontem foi um jogo de pré-temporada, gente. Aquele jogo Juventus e Manchester 5-2, aquilo não parecia um jogo a vera, sabe? Desde o começo, muitos espaços, muita facilidade para jogar, muito campo. Os times ali, então, especialmente a Juventus, além de ser inferior, nem parecia muito preocupada em ser primeiro, segundo colocada. Tipo, não tenho condição de enfrentar, vou jogar aqui desse jeito. Não era como um jogo a vera. Até o público, né? Aquele público que você vê vários torcedores dos dois times, mais até do time inglês, mas muito mais efeito do impacto global, né, que a Premier League exerce, né, em tudo quanto é canto do mundo, né. Então você vê ali que os torcedores, parece que tudo menos tinha poucos ingleses, né, italianos também. Mas enfim, eu acho que a solução, o caminho é esse, é o que o Flamengo deve fazer, tudo indica, né, jogar o jogo, tentar jogar a sua maneira, ter um time mais, digamos, mais forte na marcação, mais intenso, que pressione mais a saída do adversário. E a grande pergunta é se o Bayern vai finalmente jogar como o Bayern. Ele não jogou até agora. Não venha me dizer que os 10-0 no time amador lá da Nova Zelândia, aquilo ali é mais que um treino, né? Nem um treino nem sparring foi aquele time. O outro jogo contra o Boca não foi um grande jogo, chegou a estar 1-1. O Bayern teve que dar uma acelerada para fazer o terceiro gol. Nem precisou muito esforço, mas precisou acelerar de novo para fazer o segundo gol e vencer a partida. E depois, com um time cheio de reservas, depois foi mexido, né? Perdeu para o Benfica. Não teve um grande jogo do Bayern. O Bayern até agora não jogou para valer, exceto no jogo contra o adversário, que nem era para estar presente no torneio, porque não tem nenhuma condição técnica. Os atletas nem são profissionais. Eu acho que é isso, é tentar fazer o melhor possível. Eu digo isso muito antes de começar a competição. Essa é uma competição que, salvo algo milagroso, né, não é uma competição para o time brasileiro sonhar ganhar. Tá? Isso eu vejo como um grande devaneio. Tá? Os europeus teriam que errar muito, falhar muito, se desinteressar demais para perder esse título, você tem que derrotar alguns deles, né? É deixar a melhor imagem possível, é jogar o melhor futebol possível. Porque você tem nesse torneio a oportunidade de se apresentar para um mundo que não te vê. A Ásia, por exemplo, os bilhões de torcedores que estão na região, no continente asiático, não assistem futebol brasileiro. Tem a menor ideia do que é Palmeiras, Vasco, Flamengo, Inter, Grêmio, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético, nada, não vê, não assiste. O Campeonato Brasileiro ele é desconhecido por aí. Pode passar um joguinho ou outro aqui ou ali. Então é uma chance de você, enfrentando times grandes da Europa, você se apresentar para o mundo, você mostrar bom futebol. Eu acho que esse é o papel. E vai avançando até onde dá, ver o que acontece. Agora, alimentar esse sonho, eu acho um completo devaneio. Uma coisa totalmente descabida, porque a tendência é, mesmo sem jogar com tanta intensidade como podem atuar, os times europeus dominarem o torneio, a partir de agora, em jogos eliminatórios, no nível muito alto. Agora, se o Flamengo conseguir passar por um deles, já derrotou um, se conseguir passar agora no mata-mata por outro, vai escrevendo uma história bacana, vai deixar uma imagem positiva, é o que tem que tentar. No caso do confronto dos dois brasileiros, óbvio que um vai passar. Mas essa vitória leva mais longe, mais contra o time brasileiro. Você não tem aí nenhum fato novo acontecendo. Né? Mesmo vale para o Fluminense, se derrotar o vice-campeão europeu, embora seja um time bem diferente daquele que fez aquela campanha, perdeu o técnico, liberou 4 jogadores ontem, né, por lesões. Não sei se seriam liberados se fosse daqui a pouco mais de 2 semanas houvesse uma final, ele podendo chegar até essa final. Será que liberaria? São 5 4 jogadores, como liberou a Inter? Bora embora. Não, vai se tratar da Itália. Não sei.
Ninguém sabe, na verdade. Eu vou passar a bola para o Danilo, porque eu queria ouvir isso sobre especificamente esse confronto com o Flamengo, mas só para não deixar passar. A festa, né, que o professor que fez o gol lá no Boca Juniors, o cara do Auckland, ele foi recebido em festa na escola, que ele dá aula lá, porque fez o gol no gol. Herói, pô. Coisa sensacional, né? E aquele que limpa a piscina? Pois é, tem toda a turma, o que limpa a piscina, o professor. Agora, Danilo, pegando essa frase que está na tela aí do Mauro, Bayern até agora não jogou para valer no Mundial de Clubes. Aí reside a chance do Flamengo, e eu acho que é a chance dos brasileiros, porque o que eu tenho falado é que eu não sei se você vai ligar um botão nas costas do jogador, agora vai jogar todo mundo para valer. Aqui a gente ficou brincando, mas agora que é mata-mata, a gente vai se transformar num timaço. É o que eu acho que talvez não aconteça, não sei o que você acha. Pois é, assistindo aos jogos dos times europeus, eu tenho reparado assim, né? Realmente tem muito espaço, não dá pra gente falar que eles estão jogando no máximo da força, mas você repara que quando o europeu ele demora a conseguir fazer o resultado, ou quando sai atrás, ele começa a apressar algumas jogadas, ele começa a tentar bater escanteio rápido, ele começa a bater lateral rápido, reclama de juiz. Então, assim, claro que eles não estão jogando no melhor deles, mas quando eles percebem que o resultado não está vindo, dá para sentir, em boa parte dos times, um certo nervosismo, não sei se nervosismo é muito forte, mas uma vontade de fazer ali acontecer, às vezes de uma maneira um pouco estabanada. Então, eu cito aqui, por exemplo, a própria Inter de Milão contra o River Plate, demorou um pouquinho, aí você viu os jogadores tentando correr, põe a mão na cabeça quando não dava certo. Eu já citei o Simeone aqui, como ele ficava na beira do gramado. Claro que não vai ser o fim do mundo, embora o Porto tenha sido recebido com protestos lá em Portugal, ou a notícia na Espanha é muito do Atlético de Madrid eliminado. Claro que não vai ser o fim do mundo, mas eu sinto que os caras eles sentem um pouquinho ali essa pressão quando o resultado não vem rápido. Então, na minha opinião, eu acho que a chance do Flamengo seria segurar 20, 30 minutos o Bayern, aproveitar, além desse nervosismo, um pouco do calor, embora o jogo vai ser marcado para as 3 da tarde, 4 da tarde, né? Vai estar calor. Inclusive, vi até um próprio vídeo do Mauro falando sobre isso, que vai estar calor no momento do jogo, apesar de não ser o jogo do meio-dia. Então, para mim, a estratégia do Flamengo deveria ser cozinhar um pouquinho o primeiro tempo e tentar aproveitar desse nervosismo e desse possível cansaço e calor no segundo tempo, Tironi. Porque aí o Bayern, embora a gente saiba que não está jogando melhor, realmente não fez um jogo incrível contra o Boca, contra o Benfica, fez o goleiro do Benfica ser o melhor em campo, mas para mim a chance do Flamengo é tentar fazer esse esquema aí que eu disse sobre a pressão e sobre o calor, viu, Tironi? Só um minutinho, só botando, o jogo é 5 da tarde em horário brasileiro. Isso. Do Flamengo. E vai estar um calorão. Diga, Arnaldo. Cara, eu não tô... o Juca falou que ele é frio, né? Eu vou ser mais frio. Eu acho que não teve grande surpresa. O Mundial teve 2 surpresas, na minha avaliação. Só 2. As classificações do Botafogo e do time do Messi. Só. O resto era tudo previsível, né? Se você pegasse ali o chaveamento e tal. E como é que foi isso, né? O time do Messi ganhou do Porto, o Botafogo ganhou do Atlético de Madrid. O resto era... Ganhou do PSG. Quais são os dois? Ganhou do PSG. Desculpa, mas eliminou o Atlético de Madrid, tá. né? Deixou o Atlético de Madrid e o Porto fora. O Atlético de Madrid acho que não foi, né, Danilo, eliminado de uma forma vexatória. Ele tomou a paulada do PSG. Caiu aí. E aí a gente não sabia, primeiro jogo entre europeus, o PSG jogou a vera. A gente até ficou surpreso. Pô, o mesmo time da final Mas foi só um sinal do PSG que não se repetiu nos outros jogos. O Porto, sim, deu vexame e foi recepcionado na paulada lá em Portugal. O resto, passou todo mundo que tinha que passar. Não tem nenhuma surpresa. Agora, só de ter essas 2 surpresas, pode ter alguma coisa nova daqui para frente. Uma coisa terá, um dos brasileiros estará presente. O time do Messi vai ter que ganhar do PSG. Não vai ganhar. Vamos combinar. Né? O campeonato que o Mauro falava que era para ser uma Champions League, ele tende a ser a Champions League com um brasileiro. Na prática, dando a lógica, serão 7 europeus e Palmeiras ou Botafogo. O vencedor de Palmeiras e Botafogo, qual o caminho que tem? Aí vai pegar o Chelsea ou Benfica. Tá, aqui tudo bem. E aí se passar a lógica, é Inter e Manchester City, certo? Não tem muito... E isso nós estamos analisando
friamente, sem que os europeus estejam todos jogando do mesmo jeito. Tem time que está revezando todos os jogadores. Tem time que está colocando reserva num jogo, titular no outro. Tem time que está fazendo experiência. O Real Madrid jogou 3 sistemas táticos diferentes. Com técnico novo. A Inter, técnico novo. Ontem foi bem interessante Juventus e City. Quando eu vi as escalações, eu falei, ninguém vai jogar com o time titular. Aqui estão tudo misturando. A Juventus teve os destaques nas primeiras rodadas, ficaram todos no banco. Então, de fato, cada um, mas tem sido suficiente porque o nível é muito acima. O nível da principal prateleira europeia de futebol de clubes é muito acima do resto do mundo. Tanto é que no formato tradicional desse Mundial, o europeu agora já vai direto e o sul-americano tem que fazer a fase anterior. Eles mudaram, porque o sul-americano estava se estrepando com o asiático, com o africano e tudo mais. Então, a única coisa que é diferente para mim é a época do ano, o país, o calor. Até fim de temporada, não é meio de temporada. Mas o europeu também joga esse Mundial no formato tradicional do mesmo jeito. Eu queria só que você detalhasse, porque eu mesmo não sabia. A torcida do Porto recebeu mal o Porto? Na porrada, mas aí que tá. Queremos jogar. Mas quer tirar o técnico, tirar o presidente, mas aí que tá. Mas é uma coisa acumulada da temporada inteira, que foi a pior da história do Porto. Sim. Não é pelo Mundial apenas. Tá. E a gente tem... Mas o Mundial teve um peso. Sim. O Benfica passou. Prestaram atenção no Mundial. A cereja no bolo, né? Os caras perderam teve um peso porque eles foram ridículos. Não se passaram nem de fase. Eu entendi, mas eu não achava que tinha tido essa repercussão. Não sabia disso. Foram muro pichado, tudo isso. Muito bom. Agora... Também com aquele adendo que eu acho importante. Vai ser como o Bayern Munique vai ser recebido domingo lá em Munique. Esse é o Porto sendo recebido lá em Portugal. Olha lá, os caras lá, os dedos menos nervosos e tal. Com a ressalva que a gente também falava desde o início da competição, que alguns dos principais times europeus da temporada não estão no Mundial. Barcelona, Liverpool, Arsenal, Napoli, inclusive o campeão português, o Sporting, que ganhou. Então, bicampeão português. A distância para o Sporting do Porto hoje é grande. Sim. Feita essa ressalva, sim, o Flamengo pode ganhar do Bayern, o Fluminense pode ganhar da Inter, numa daquelas partidas. A grande diferença desse Mundial é que Flamengo ou Fluminense, para irem à frente, eles vão ter que fazer isso 3 vezes no mínimo. Isso. É simplesmente isso. Então vamos lá, vamos pegar o Flamengo. Ele tem que passar pelo Bayern, epicamente. Depois pelo PSG. Pelo PSG, pelo Real Madrid para fazer a final do campeonato. Né? Vamos combinar. Vamos, Tirões, volta para a terra. Um passo o Fluminense tem que ganhar da Inter, do Manchester City e do Chelsea para ir para a final. O âncora. Considerando que o Chelsea vai ganhar do Benfica. Tomou uma cacetada do Flamengo. Um dia de cada vez. Dia de cada vez. Isso. E aí, sendo um dia de cada vez, como a gente tem um confronto entre brasileiros, a situação do Botafogo e do Palmeiras é linda. Um dos dois vai estar nas quartas de final. Né? É um confronto entre eles, o doméstico. E aí a enquete né, óbvia. Muito voto. Ela tem. Preguiçosa. Ela tem no duelo brasileiro 50% para cada um dos dois. Então tá beleza ali. Olha o que rendeu a sua enquete, âncora. Tá vendo só? Mas vocês vão quebrar a cara se eu tô achando que vai dar Flamengo. Assim, Tirone, como é que tá daqui a pouco. Ontem, se a gente observar, eu acho que o Mauro tem razão. O jogo do Manchester City, mesmo com os espaços contra a Juventus, o jogo do Real Madrid contra o Salzburg, o nível é muito diferente, né? O Vinícius Júnior, o Bellingham, o Mbappé nem começou a jogar. O Mbappé tá com gastroenterite, vai jogar um mata-mata. Cara, é outro esporte. Por que quando tem as finais da Champions League a gente chega assim, é outro esporte? Sim. É outro esporte. Não, sem dúvida. Mesmo em pré-temporada, é outro esporte. Sem dúvida. E eu não estou descartando uma vitória, uma coisa que já aconteceu. Eu entendi. Botafogo ganhou do PSG, o Flamengo ganhou do Chelsea. Eu entendi. Já aconteceram coisas sensacionais. Sim. Agora, tem uma questão, né? Para mim, dos brasileiros, o Botafogo foi o que fez, foi o que... Mesmo que o Flamengo tenha vencido o Chelsea, para mim era uma surpresa. O Flamengo passaria em segundo. Com autoridade. A grande surpresa para mim... Deixa eu te fazer... É a classificação do Botafogo. Quem é o marciano do Bayern Munique? Nenhum. Acho que não tem um marciano. Tem vários jogadores de um nível muito acima. E no Flamengo? Dois dos marcianos vão para o banco de reserva para o Flamengo tentar ganhar o jogo. Sim, Arrascaeta e Pedro. Sim. Né?
Não tem mais isso. O Marciano é o Messi, tá lá. Sim, Conseguiu botar o sim. Inter Miami nessa brincadeira. Muito legal jogar com o PSG. Soares, Né? Esse Marciano. Esse é. Então nós não temos marcianos, nós temos bons jogadores, bons times, Eu acho que vocês estão... bons papéis, os treinadores estão indo bem, inclusive o Renato. Eu acho que vocês estão um pouco contaminados pelo viralatismo. Não, agora, entre os brasileiros, só para dar uma pelota, entre os brasileiros tem um devendo, só um. Sociedade Esportiva Palmeiras. Calma, que vai ter jogo Então, contra o mas aí que tá. Mas, tá devendo pro próprio torcedor do Palmeiras está fazendo uma coisa maravilhosa lá. E os outros mal com o Botafogo, né? Os outros três, sinceramente, se eles fossem voltar, acabou o campeonato. Não, mas vem cá, o Fluminense também, ele fez. Mas ele fez o jogo ali, mas tudo bem, o jogo que ele precisava fazer contra o grande europeu, ele fez e encaminhou a classificação grande dele. europeu que está pela O médio europeu. O Borussia Dortmund está Médio pela europeu. Eu acho médio europeu. Mas vamos combinar. Se acaba o Mundial hoje, chegam lá, os Estados Unidos bombardeou o Irã, não tem mais campeonato, certo? Os três voltam para casa aplaudidos, não, que nem o Porto. E o Palmeiras volta com uma interrogação gigante e com pressão. Se perder no Botafogo, né? Calma. Agora. Mas já tem o Botafogo no caminho. Agora, Mauro, deixa eu voltar para você, porque estava falando sobre marcianos e tal, e o Arnaldo falou, os 2 marcianos vão ficar no banco. Você acha que vai ter uma escalação como? Você tem uma ideia do que como o Flamengo vai para campo? Bem, eu venho dizendo isso aí desde o jogo passado. O fato do Arrascaeta ter jogado muitos minutos no jogo de terça-feira contra o Los Angeles já foi um sinal. E o Felipe Luiz falou depois da coletiva que vai tentar fazer o jogo do Flamengo do jeito que é. Ou seja, o jogo de pressão. Eu acho que é o caminho. O Flamengo não sabe jogar de outra maneira, não vai saber jogar retrancado. E aí vai dar a bola para o adversário, vai ficar correndo para lá e para cá para tentar desarmar e vai acabar ele se desgastando. A temperatura aqui, só para explicar a questão do calor, ela fica mais alta de 2, 3 da tarde até 5, 6 da tarde. Porque o sol só vai se pôr lá para as 8h30, algo em torno disso. É quase 9 da noite. Então não é meio-dia que faz mais calor. Faz mais calor 2, 3, 4 aqui, na Filadélfia, em todos os lugares. Então o jogo vai ser disputado no momento mais quente do dia, em Miami, com previsão de 31 graus quando a bola estiver rolando. Pode colocar uma sensação térmica aí de 34, 35 para quem está jogando. É óbvio que isso pesa muito mais para o time alemão. Se o Flamengo deixar o Bayern com a bola, o Bayern vai fazer a bola girar, o Flamengo vai ficar correndo atrás e o Bayern vai descansar. Então você tem que fazer o quê? Colocar a intensidade do jogo. Tentar fazer com que o time adversário também seja obrigado a jogar de forma mais intensa, né? Até porque, embora em tese você vai ter sempre esses times com uma preparação física melhor, que tem calendário mais suave, não tem viagens tão longas, não joga na altitude, esse tipo de coisa, né? Que os sul-americanos têm que enfrentar, especialmente os brasileiros, o time alemão está em final de temporada. O Flamengo não está em final de temporada, como não está o Palmeiras, o Botafogo, tampouco o Fluminense. Então, o Flamengo deve jogar assim e eu acho que é o único caminho, não vejo outro. E para jogar assim, não dá para ter o Arrascaeta. O Pedro, nem vou falar que o Pedro está muito fora de forma, técnica. Física também, né? Normal. O cara ficou 7 meses parado, gente. Ligamento cruzado. Voltou em 7 meses, em tempo recorde. Se ele voltasse do padrão de outros jogadores, ele estaria até hoje fazendo fisioterapia no Brasil. Não estaria aqui. Ele voltou a tempo porque ele se empenhou muito. Então, cobrar esse rapaz, que tem desempenho do padrão pré-lesão, é até uma covardia. Então, ele hoje não tem que ser titular porque ele não está em condição de ser titular. Pode jogar alguns minutos, pode fazer um gol, pode acontecer um monte de coisa, mas não é com ele que você vai contar de saída. Então, eu acho que vai jogar o Plata ou o Bruno Henrique ou os dois. Né? Então, eu imagino assim, a linha defensiva, né? Aí você tem várias opções. Eu creio que seja o Wesley, os dois Léo e o Alexandre. Né? O meio-campo, acho que vai o Eric Pulga, o Gerson e o Jorginho. Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Esse é o time mais pressionante, como o próprio técnico gosta de dizer, que o Flamengo pode colocar em campo. Com gente com força, com velocidade, com condições de colocar mais intensidade para pressionar o adversário e um tripé de meio campo que pode ficar com a bola. Com 3 jogadores que têm carreira internacional. Do Jorginho não preciso nem explicar. O Gerson passou 2 vezes pela Europa. O Pulga jogou na Turquia e jogou em 2 times da Itália. Então são jogadores que conhecem times como o Bayern. Né? O próprio Bruno Henrique jogou no futebol alemão também. Né? O Luiz Araújo jogou no futebol francês. O Plata jogou também na Espanha. Então são jogadores todos que passaram pelo futebol europeu que têm mais perfil para esse jogo. Pela capacidade de pressionar os homens de frente e pela capacidade de reter a bola que esse trio tem. Tendo ainda o apoio do Alexandre, do Wesley, dos jogadores de lado de campo que chegam, dos zagueiros, Léo Ortiz, né? O próprio Léo Pereira, todos têm bom passe. Esse time do Flamengo,
esse time que eu imagino que vai ser o time do domingo, é um time capaz de brigar pela posse de bola com o Bayern. De ter uma boa posse de bola. E fazer o Bayern correr também. Porque se der a bola e ficar só se defendendo, acho que não vai funcionar. Não é nem a natureza dessa equipe. E você vai chamar o Bayern para dentro da sua área, do seu campo, todo o tempo ficar tomando porrada? Eu acho muito, muito arriscado. Acho que não vai ser assim. Então, o time que eu acredito é esse. O Arrascaeta, ele vai entrar durante o jogo, com calor, adversário mais cansado também. Todos mais cansados, mas o adversário, que é quem tem que marcá-lo, mais cansado, para tentar agregar alguma coisa. Aí depende do cenário do jogo, vai estar perdendo, vai estar ganhando. E outra coisa, né? O Bayern, claro que vai ter momentos do jogo que ele vai jogar o Flamengo pro campo dele. Né? O Chelsea aceitou a posse do Flamengo. O Chelsea, quando viu que o Flamengo queria a bola, ele falou, beleza, fica com você, eu vou jogar em transição. Fez um gol, uma bola recuperada no erro do Wesley, e teve uma outra chance também com o Dilep. Né? Poderia ter feito 2-0, se tivesse 100% de aproveitamento ali. O jogo do Chelsea, a proposta foi essa, quando viu o que o Flamengo queria. Ele sabia o que o Flamengo queria, que ele estudou o Flamengo, né? O Maresca. Então, no domingo, né, eu não acredito que o Bayern aceite isso. Acho que o Bayern vai brigar pela posse também, vai querer impor seu jogo. Então vai ter um duelo. E vai ter momentos evidentes que o Flamengo vai ser muito pressionado e o Bayern vai estar plantado dentro do campo do Flamengo. E aí tu tem caras velozes também para fazer o contra-ataque, para fazer uma transição rápida e tentar incomodar. Especialmente o Plata e o Bruno Henrique. Eu acho que esse é o time mais adequado para esse jogo. E o Felipe Luiz já mostrou que ele não tem essa coisa de 11, essa bobagem, essa coisa de conservadora, tem que ter 11 titulares. Não, tem que montar o time com o seu elenco de acordo com a partida, com o adversário e com o contexto. Esse é um jogo peculiar, gente. É a única chance que o Flamengo vai ter, em sei lá quantos anos, de jogar contra o Bayern. Então, você tem que fazer o melhor possível. E aí, escalar o time mais adequado para começar. Durante o jogo, você tem aí opções do banco para tentar agregar alguma coisa, mudar alguma coisa. E eu acho que é isso que ele vai fazer. Muito bem. Sabe quem falou sobre